Bem, eu vou pedir licença para tirar a máscara. Nós estamos aqui com mais de 5 metros ou mais de distanciamento uns dos outros. Acho que eu estou em posição segura. A professora Giza nos colocou os fundamentos. E agora nós queremos avançar com a parte mais prática. O que é que nós vamos fazer? Como é que faz isso? Como vamos continuar cumprindo a missão dos nossos pioneiros? Nós vamos continuar falando da nossa identidade, porque nós estamos hoje fazendo história. E muitas vezes a gente está fazendo história e nós não estamos nos apercebendo que estamos fazendo história. Tá? Só depois de passado é que a gente se percebe que a gente é agente dessa história. Então você está fazendo história hoje, em 2021, em época de pandemia, para fazer educação adventista de verdade. Nosso grande desafio é: o que é uma universidade adventista? Se eu estivesse numa universidade secular, eu diria que uma universidade está centrada em 3 grandes pilares: ensino, pesquisa e extensão. Mas nós não somos uma universidade qualquer. Nós não somos a Unicamp, nem queremos ser. Nós não somos a Mackenzie e não queremos ser. Nós queremos ser Universidade Adventista. E há muitos anos, e daqui a pouco eu vou falar um pouco, assim como a professora Giza, um pouco de história do NIF, do Núcleo de Integração, Fé e Ensino, que tem esta bandeira dentro deste centro universitário, não só para o UNASP Engenheiro Coelho, mas para o UNASP Hortolândia, o UNASP São Paulo. Aliás, essa é a nossa segunda palestra. Eu e a professora Giza já fizemos essa mesma palestra no UNASP Hortolândia, na segunda-feira. Hoje ainda, agora estamos aqui em Engenheiro Coelho, e hoje ainda estaremos no UNASP São Paulo, fazendo esta provocação. A minha fala aqui poderia ser resumida em 5 minutos. É um desafio, mas eu vou falar 60 para no final fazer esse desafio, para que ele seja verdadeiramente abraçado por todos vós que estão aqui presencialmente e você que está online também. Então, nós vamos falar sobre como fazer integração fé, ensino, aprendizagem de maneira prática e direta. Eu sou fruto da educação adventista. Eu fui aluno, eu nasci em 1971, né, plena crise, como vocês viram na fala da professora Giza, e minha mãe era a diretora da escola, literalmente dos fundos da igreja, tá, a Escola Adventista de Belo Jardim, lá em Pernambuco. Tá, depois eu fui estudar no ENA, eu fui aluno do internato, depois fui professor no internato. Então, eu sou fruto da educação adventista. E lá nós tivemos muitos desafios nessa época. E agora, olhando para trás, eu consigo perceber todos os desafios e dilemas que nós tivemos que enfrentar, e eu, na altura, como aluno naquela instituição. Bem, vamos para a prática. E eu queria começar com um case, que é o case o case do caso, é um estudo de caso do Bill. E eu vou ler aqui para vocês o que este professor diz. Era o tipo de experiência, eu não sei se vocês conseguem acompanhar ali no texto, era o tipo de experiência que nenhum professor deseja ter. O aluno cristão, inteligente e maduro, que se assentava exatamente na frente da minha escrivaninha, confessou-me com certa frustração: sinto que a parte acadêmica de minha vida está destruindo a parte espiritual. Ao me escorregar um pouco mais para baixo em minha cadeira, ele explicou: fico tão envolvido com os estudos que não tenho tempo para Cristo. Existe eu, o cristão, existe eu, o estudante. E o eu cristão está perdendo terreno. A pergunta é muito simples, que eu gostaria que você que está online e você que está aqui presencialmente acessasse e tentasse responder essa pergunta numa frase.
E este ambiente que vocês vão entrar, padlet.com/Francisley, peço perdão por estar meu nome, mas é minha conta privada do Padlet, Francisley/NIF, e lá vocês vão ter uma pergunta: como um professor cristão, numa universidade cristã, deveria responder ou reagir a este pedido de socorro? Este pedido de socorro deste aluno, não é? Vou repetir o pedido de socorro para quem estava desatento, você que está online também. Fico tão envolvido com os estudos que não tenho tempo para Cristo. Existe eu, o cristão, existe eu, o estudante, e o eu cristão está perdendo o terreno. Uau! Bem chocante. Primeira vez que eu li essa frase, eu fiquei pensando, e se fosse eu, como teria reagido? Como você responderia se você estivesse no lugar do professor Bill? Vamos marcar aí 5 minutos, professor Everson. Eu vou marcar aqui no meu relógio, vou colocar aqui o celular, e vou marcar, então, 5 minutos para que vocês entrem, então, em Padlet/Francisley/NIF e tentem responder, então, numa frase ou duas ou três, o quanto você conseguir em 5 minutos, este desafio. Como um professor cristão, numa universidade cristã, deveria responder ou reagir a este pedido de socorro. Lembrando que este é um ambiente o mesmo para o NASP Hortolândia, o NASP Engenheiro Coelho e o NASP São Paulo. Então, já tem lá várias respostas, mas tente não lê-las por agora, tá? Tente colocar a sua resposta espontaneamente. Já são as respostas dos nossos colegas de Hortolândia, tá bem? Mas depois eu quero que vocês leiam todas, para sentir neste ambiente de interação o que os seus colegas reagiriam, a maneira de participar. Você que está online, por favor, participe. Eu estou aqui em tempo real vendo o que vocês estão escrevendo. Nós vamos chamar a atenção por alguma desses pensamentos. E agora eu vou me calar um pouco para vocês se concentrarem. Oi. Se quiserem que o seu texto seja nominal, coloque o seu nome na frente do texto, tá bem? Escrevam diretamente no texto. Se você que está online também, quiser que... Mas pode ser um pseudônimo e também pode ser anônimo, se você não quiser se identificar, naturalmente. Fiquem à vontade.
50 segundos. Quem já terminou, por favor, leiam os comentários. O nosso tempo já se esgotou. Leiam as opiniões dos colegas. Tem 2 posts coloridos, né, vermelho e amarelo, que faz uma fronteira entre o que foi dito com o grupo de Hortolândia e o que abaixo o grupo de Engenheiro Coelho. Está bem percebido. Inclusive, eu fiz um post aí chamando a atenção e inspirado na palestra, na meditação do pastor Henrique Gonçalves hoje de manhã. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas de Deus, porque pessoas precisam de Deus. A partir desse post para baixo, são dos professores de Engenheiro Coelho, neste momento que estão opinando. Por favor, leiam dos colegas, você que já terminou de fazer o seu post também sobre como você reagiria a esse estudante. Eu tive a oportunidade de ler alguns aqui, tá? Umas ideias muito interessantes. Essa aqui, logo a primeira, me suscitou uma ideia. Logo a primeira, depois do post amarelo, tá? Cristo é o Logos, a ordem de amor que une todos os elementos da natureza e do conhecimento cultural. Como ele se revela nos seus estudos? Essa pergunta, esse questionamento, é muito interessante. Mais adiante, eu poderia chamar mais atenção, porque isso pode suscitar uma metodologia de estudo em que o estudante, além de estudar a Bíblia, a lição da escola sabatina, ele está preocupado com esta pergunta: como se revela Deus quando eu estou estudando direito constitucional? Como se revela Deus quando eu estou estudando outra matéria qualquer aí, da engenharia, da saúde e etc. Entende? Na sua matéria específica, como se revela? Essa pergunta pode desafiar os estudantes a criarem uma metodologia, um pensamento sobre isso. Achei muito interessante. Eu vou dar aqui minha avaliação 5 estrelas. Vocês já perceberam que vocês também podem avaliar e cliquem lá e colocam estrelinhas lá. Eu já estou avaliando aqui o meu também, né? E já tem aí 2 avaliações 5 estrelas. Vocês podem fazer isso também. Você que está online, leiam dos colegas e atribuem aí o número de estrelinhas que você quer. É uma maneira de você se comunicar. Nova maneira de participar de forma massiva em debates como este. Mas vocês querem saber como é que o Bill reagiu? Bem, no artigo que está disponível aí também no Padlet, vocês podem descarregar, é a primeira parte de 2 partes, já vou falar disso. O Bill reagiu assim: se eu estivesse lecionando numa universidade mundana, poderia esperar que ele tivesse tal dificuldade. Mas, como um professor cristão, numa universidade cristã, senti-me inapto e intimidado. Bem, no Padlet agora eu não perguntei como você se sentia, ou se sentiria neste caso, mas como você reagiria, que é diferente. Mas talvez pudéssemos fazer um novo debate. Como é que você se sentiria? A primeira vez que eu li isso,
me coloquei no lugar do professor Bill, eu, um professor cristão, numa universidade cristã, e um aluno cristão responsável, um bom aluno, dizendo, o meu eu cristão está perdendo para o meu eu estudante. Eu me sentiria um pouco inapto e intimidado. Foi o que o Bill se sentiu. Eu poderia ter despedido facilmente o problema, afirmando que a dificuldade é uma dificuldade de estabelecer prioridade do tempo. Mas eu sabia que em minha busca dos altos padrões acadêmicos, tinha negligenciado meu alvo básico do ensino, educar cristãos de maneira cristã. Subitamente compreendi que eu havia separado a minha vida cristã da vida acadêmica. O resultado, qual foi o resultado? Ele estava colhendo aqui naquele momento. O resultado, meus alunos estavam aprendendo que estes dois aspectos de suas vidas devem estar separados. Esse é o grande desafio. Então, como na prática, no dia a dia, como realizar a integração fé, ensino e aprendizagem numa universidade cristã, na minha docência? Este é o grande dilema que o professor Bill, professor de Loma Linda University, professor adventista, um professor cristão dentro de uma instituição cristã, se colocou em 1992. E eu ressalto a data porque isso tem implicações mais adiante. E ele escreveu 2 artigos curtos, artigos que eu convido vocês a lerem. O primeiro está aí disponível já no Padlet, são 3 páginas. Inclusive tem uma ilustração enorme, e é pouco texto para ler, mas que eu gostaria de vocês lerem. Então ele fez uma peregrinação em 2 partes. Então ele escreveu um artigo, primeira parte, e depois um outro artigo, segunda parte. E na primeira parte ele disse, foi a parte mais fácil, que tinha a ver com as condições, os sentimentos, o relacionamento dele na classe, na sala de aula. E provou-se também, essa primeira parte, de ações práticas que ele fez na sala de aula mais eficaz. Procurei fazer dos meus trabalhos, diz o professor Bill, um ministério específico. Determinei que os alunos que se assentassem em minhas classes receberiam mais do que simplesmente um punhado gerais de fato. Eu não somente lecionaria, foi a determinação dele, mas também zelaria por eles como um pastor por seu rebanho, como um pastor cuidaria da sua igreja. Essa fala aqui é uma fala que vocês podem reconhecer facilmente na fala dos pioneiros que foram apresentados na primeira parte da nossa intervenção através da professora Giza. E o que foi que ele fez realmente? Vão ler o artigo. Aqui eu só vou colocar os tópicos das coisas práticas que ele fez na primeira parte dele se tornar um professor cristão, numa universidade cristã, e se tornar plenamente realizado na sua missão. Essa aqui é a lista de pontos. Alguns deles a gente pode deduzir só pelo título. Outros vocês precisam ler o artigo. Comunicação no início das aulas. Ele modificou a maneira de iniciar cada aula. Aprendeu os nomes, aniversários, visitação, pedidos de oração, devocionais, atribuição de notas, boas maneiras. Então ele construiu um conjunto de ações muito pragmáticas nessas várias dimensões, e nós estamos desafiando a você a ler isso e escolher meia dúzia dessas práticas que o professor Bill fez para este ano de 2021. Bem, mas ele tem a segunda parte do trabalho. A segunda parte ele diz que é a parte mais difícil. Por que a parte mais difícil? Porque tem a ver, segundo o Bill, professor de Loma Linda, na área de saúde, disse que é a parte que envolve o plano de ensino e os conteúdos do curso, o dia a dia, na hora que a gente vai ensinar a filosofia, viu, professor? E os e todas aquelas coisas, os gregos e os estoicos e aquelas coisas. Como é que eu faço realmente isso? No seu caso, até eu penso que seja mais simples, mas tem algumas matérias aqui que não é tão simples. E ele diz que essa segunda parte foi a mais difícil. Como professores universitários, precisamos pesquisar mais a fundo nesta área. Não existe respostas prontas. Eu gostaria hoje, e eu tenho alguns meses estudando sobre isso, de dar uma resposta pronta para vocês.
Como, professora Estela, fazer integração fé, ensino e aprendizagem em aulas de português? Professora Estela, é simples, faz assim, tá? Assim, assim, assim. Não sei. Professor Arthur, como se faz integração fé, ensino e aprendizagem nas suas aulas de engenharia civil, com tanta formalismo matemático? Como é que se faz isso? Professor Arthur, não sei. Mas essa frase do Bill, professor na área de saúde, universidade top das nossas instituições e mesmo das instituições seculares, diz: como professores universitários, nós precisamos pesquisar mais a fundo sobre esta área. E é este desafio que eu gostaria de trazer para você, e agora eu vou descrever o desafio. Meus métodos então, era inserir princípios bíblicos, ele começou assim, dentro da informação sobre saúde, onde quer que fosse possível, satisfazendo, entretanto, os padrões exigidos da minha função. E ele lembra no artigo que os alunos de saúde dele fazem testes de aferições, tipo OAB, periodicamente, então, testes públicos para capacitação. E ele tinha este desafio também. Veja, quando a gente pensa nesta segunda parte, o Bill também diz, aplicações práticas através de estudos de casos específicos e intencionais. Eu estou ressaltando pequenas pedras para se atravessar o lago. Estudos de casos específicos e intencionais. Uso do questionamento com intencionalidade didática e de integração. Uso de ilustrações. Ele também, essas foram as coisas que ele fez nessa segunda parte, que ele chama a parte mais difícil, que a maioria das descobertas surgiu através da experiência e do erro, e aqui eu tenho um primeiro elemento de um artigo de 92, de uma experiência em 1992, que é o professor pesquisador. Não dá para fazer verdadeira integração fé, ensino e aprendizagem na sua sala de aula se você não experimentar, não ter pelo menos uma experiência e analisar e refletir sobre essa experiência. Você tem que ser pesquisador da sua própria prática acadêmica. Não é você deixar de pesquisar a sua área de origem, mas você fazer uma pesquisa didática sobre a sua maneira de ser, de ensinar e a reação dos alunos. Como é que eles aprendem se você faz assim e como é que eles aprendem se você faz assado. O resto da frase dele diz assim, alguns surgiram através de ajuda de amigos. Segundo o princípio, não vá sozinho, arranje um colega, um amigo, um professor, para você trabalhar de forma colaborativa e interdisciplinar. Estes princípios estavam neste artigo de 1992. Espírito Santo na vida do educador. E ele diz assim, sinto firmemente que o Espírito Santo é o agente principal neste processo de integração, pois ele ocasiona a integração plena. Princípio básico, deve ser motivo das nossas orações. A gente pede o Espírito Santo para a igreja, não é? Por que a gente não pode pedir o Espírito Santo para as nossas aulas? Senhor, preciso de Ti, porque eu não sei como é que faz. Eu vou dar aula de uma coisa muito técnica, bioquímica. Professor, bioquímica, como é que eu vou fazer integração? Eu sou professor de química, eu senti isso quando fui professor de química. E eu vou dizer como é que eu fiz, tá? Na minha época. Vou dar pelo menos um exemplo, quando eu estiver falando dos níveis de integração fé, ensino e aprendizagem. Esses são os dois artigos do professor Bill, tá? A primeira parte está disponível, a segunda parte vai estar disponível em outro ambiente, já já eu vou falar, e eu recomendo. Cada artigo tem 3 páginas, com pouco texto, mas é precioso, tá? E vocês precisam olhar. Bem, o NIF tem esses objetivos específicos. Nós temos, é um órgão, é um núcleo de estudo, é um núcleo de formação e é um núcleo de divulgação. É isso que nós estamos aqui, junto com a professora Giza e junto com a equipe inteira, já vou apresentar a equipe do NIF, tentando apresentar estes objetivos. Promover a excelência profissional e espiritual. Fortalecer a integração fé, ensino e aprendizagem através de um currículo fundamentado. Focar na distinção de valores e aplicações da filosofia da educação adventista. Estimular a pesquisa
e a publicação nessa área. Você, como um professor universitário, você que está me ouvindo online, como professor universitário, está sendo desafiado neste momento a ser um professor pesquisador da sua própria prática acadêmica, sua própria prática didática, com integração fé, ensino, aprendizagem na sua matéria específica. E isso só quem pode fazer é você, colocando os joelhos no chão e pedindo ajuda de Deus. Histórico do NIF. Essa história de um núcleo de pesquisa, formação, divulgação, de integração fé, ensino e aprendizagem, começou em 1988, na Conferência Geral. O professor Humberto Rassi foi um desses líderes, e ele tinha uma formação itinerante. A primeira foi no Union College, em 1988, e ele foi itinerante durante 20 anos, em várias universidades e instituições de ensino superior ao redor do mundo, através do Institute for Christian Teaching. E este grupo, que reunia os professores locais, nunca passava muito de 30 a 40 pessoas, passou no NASP. Esta primeira é de 1994, tá? Este é o grupo. Lá no meio, se vocês tentarem reconhecer, está lá o professor Afonso, está o professor Roberto Azevedo, quem mais? É difícil. Todas essas fotos estão disponíveis no site do Institute for Christian Teaching. Depois eu posso partilhar. Está no site do NEL também, ligado ao site do NASP. Este foi o nosso primeiro encontro aqui em São Paulo. Depois nós tivemos o nosso segundo, foi em 2002, já na liderança do pastor Renato Stêncio, tá? E aqui nós temos outras figuras notáveis aqui. Professor Wagner está nessa foto aqui, tá? Quem mais eu posso reconhecer? Me perdoem se eu não estou lhe reconhecendo, mas existe uma tradição em tudo isso. Este movimento, que partiu da Conferência Geral para o mundo inteiro, inspirou também o Brasil a fazer o seu primeiro seminário de integração fé e ensino, tá? Que resultou no livro, também aqui sobre a liderança do pastor Renato Stêncio, e sob a liderança do Renato Gross, saiu Cristo nas salas de aulas. Aqui tem capítulos de muitas pessoas ainda que trabalham no nosso meio, tá? Eu estava lembrando aqui para alguns colegas que nesta época a integração fé-ensino era algo que se fazia durante uma semana inteira aqui no NASP, no mês de janeiro. Veja quanta diferença, né? Agora nós reservamos 3 dias para falar de tudo, da parte administrativa, das matrículas, mas lá era uma semana inteira, era um seminário, onde as pessoas liam, tinham palestras de manhã, de tarde, escreviam e resultavam em construção de conhecimento sobre isso. Essa construção de conhecimento está toda disponível. É bem verdade que muito desta produção está em inglês, tem pouca coisa em português. Por exemplo, tem um artigo do professor Eldo Uzokawa, nesta base de dados de Cristo na sala de aula, são 40 volumes em várias áreas, tá? Bem, o último seminário foi em 2009, também com um pequeno grupo de 30 a 40 pessoas que se reuniu ali na Tailândia. Claro, eu não quero me delongar muito na história, porque eu quero me concentrar na parte prática e no desafio. Eu prometi para vocês que iriam vos desafiar e descrever esse desafio e instrumentalizar esse desafio. Nós temos muito material. Isso é apenas uma amostra, né? A tese da professora Giza, a tese do Renato, aqui lembrando do pastor Adolfo Soares, que já foi líder do NIF aqui nessa instituição, o Manual do Educador, que por coincidência eu tenho um capítulo ali, eu nem sonhava em trabalhar no NASP há 4, 5 anos atrás. Tem um capítulo do pastor Antônio Marcos, por exemplo, do Afonso, de muita gente. Não sei se quem é que tem capítulo nesse livro, Manual do Educador. A professora Ellen tem, a professora Estela, a Jussara, a Ayrton também tem capítulo aqui. Então, marcou história. Este livro foi impresso aos milhares e foi distribuído por toda a educação adventista no Brasil. Manual do Educador, liderado. Eu ainda trabalhava na Universidade de Aveiro
e eu fui convidado. O meu capítulo é o penúltimo, tá? Se vocês quiserem saber a continuação da minha história de envolvimento com a educação adventista, podem ler lá. Lá eu conto, inclusive, segredos, né? Não tanto, né? Neste capítulo, tá? É o penúltimo capítulo deste livro, Manual do Educador. O professor Milton, por exemplo, tem um capítulo, tem 2 capítulos aqui e outros mais. Bem, o NIF tem história, tá? História de longo prazo, pessoas que lideraram. Eu não sei porquê, mas os líderes são chamados presidentes. Eu acho que dada a alta importância, tem esse título maravilhoso. Eu só herdei isso dos nossos estatutos. O NIF tem um regulamento próprio, é um núcleo de pesquisa e de formação da reitoria para o Tricamping. O professor Adriano Miller já foi líder do NIF, o Tricamp, o Fábio Darius e outros se envolveram. Eu esqueci de colocar aqui outras pessoas que fazem parte desse histórico maravilhoso. Atualmente, esta é a equipe do NIF, tá? Eu estou na liderança Tricamp, a professora Selma é a diretora do NIF, do UNASP Hortolândia, o professor Fábio Darius é o diretor do NIF, UNASP Engenheiro Coelho, o professor Henrique Zanin é o líder do UNASP São Paulo e a professora Creriane do UNASP EAD. Esta é a nossa equipe básica. Nós temos outras pessoas envolvidas, como o professor Tiago, o professor Jorge Domingues Rodrigues, que também nos apoia como formadores e como parte dessa equipe. E eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, um desafio, a resposta a um desafio de alto padrão, feito pela reitoria, na pessoa do reitor e do professor Antônio Marcos e do Alan. Em dezembro nós tivemos uma reunião crucial. Ano que vem o NIF tem que ser diferente, tem que ser algo grandioso. E eu comecei a tremer nas bases. Eu não sou um homem de recuar em desafios, mas este desafio é um desafio muito especial, porque tem a ver com a dimensão espiritual e não só com a dimensão acadêmica. Se fosse só acadêmica, eu estava feliz. Vamos fazer algo que seja impactante, que renove toda essa tradição do NIF, trazendo o NIF do papel para o digital, do analógico para o dinâmico. E por isso nós sugerimos, então, a criação da Escola NIF. E eu tenho um primeiro desafio para você. Você que está online, você que está aqui com o seu celular na mão, continue com o celular na mão, não há problema nenhum, mas entrem lá em escolanif.unasp.br e onde está a seta, desça lá mais um pouquinho, tem avaliação NIF. E tem assim, teste aqui. É muito importante que vocês, neste momento, ou seja, de toda a nossa palestra, está reservado 15 minutos para que você entre aqui, e eu vou marcar 15 minutos para que é um questionário um pouco mais extenso do que as nossas interações simples, mas você, com toda a paciência do mundo, o NASP Hortolândia respondeu em 12 minutos, tá? Eu espero que vocês batam um recorde. Então, a partir de agora, entrem lá em escolanif.nasp.br, desçam lá até aquele ícone, avaliação NIF, e cliquem teste aqui. E a partir de agora, eu vou marcar 15 minutos, tá? Embora que em 12 eu acho que já é possível, pelo menos o nosso teste lá em Hortolândia foi assim que aconteceu, vocês consigam responder esse questionário. E agora eu vou me calar para que vocês tenham tempo e disponibilidade, por favor, todos participem. Você que está online, mesmo que você não esteja prestando muita atenção, fazendo outras coisas, dê uma pausazinha, entra lá em escolanif.nasp.br, responde esse questionário, é muito importante para todas as ações que nós pretendemos fazer, que nós já vamos fazer e outras que nós gostaríamos de implantar através desse feedback que você vai dar neste questionário.
Bem, temos 50 segundos e contando para terminar o nosso tempo. Já percebi aqui, porque eu estou acompanhando as vossas respostas, tá? Em tempo real, as vantagens da tecnologia, né? Você consegue, então, ir acompanhando as respostas, e eu já vi, então, que mais de 60 pessoas responderam a este questionário inicial. Quase um teste, né? Sobre a percepção e sobre a sua experiência. Tem apenas 2 questões abertas. Se você ainda não terminou, persevere, tá? Ainda falta alguns segundos. Mesmo que eu continue falando, continue respondendo. É muito importante isso para a estruturação da escola NIF, baseado na sua opinião pensada sobre tudo isso. Bem, nós podemos retomar então. A escola NIF, ela tem vários públicos-alvos. Nós determinamos quem é que nós vamos atingir com a escola NIF. Claro, o nosso público principal são os professores do UNASP, tá? Mas antes dos professores do UNASP, nós queremos formar formadores, a famosa formação de formadores. Como é que eu posso ter integração, fé, ensino, aprendizagem no núcleo como o NIF, se eu não formo os futuros líderes do NIF, pessoas que sejam exemplos de boas práticas em cada área, em cada curso? Atenção, coordenadores, um desafio para você, do seu curso, quem são os professores que são exemplos de boas práticas? Que professor é um exemplo de boa prática de integração, fé, ensino, aprendizagem no seu curso? Não poderia ser você mesmo, enquanto coordenador, começar com a experiência? Então, um dos públicos-alvos é formação de formadores. Precisamos de líderes espontâneos, servos de Deus, que saibam muito a sua matéria, mas que também tenham os joelhos calejados ao pé da cruz, para fazer integração, fé, ensino e aprendizagem. O outro público-alvo, naturalmente, são os professores. Para esta grande maioria de professores do ensino superior do UNASP, a priori que nós estamos preocupados, mas não só do UNASP, de toda a educação adventista. Líderes. Sem líderes, nós não vamos a canto nenhum. Se a liderança não vê isso como importante, se isso não está na agenda, se não está no orçamento, mas exige um esforço de formação do líder para que esta pauta de integração, fé, ensino e aprendizagem esteja presente na mesa de reunião da liderança, que isso seja fundamental. E graças a Deus, a nossa liderança de hoje, a nível de reitoria, a nível do campus, pastor Douglas, professor Afonso, professor Antônio Marcos, todas as nossas lideranças, tá? Do EAD também, todas elas, o Fabiano, todas elas estão empenhadas, os diretores de graduação. A escola NIF é uma resposta a um desafio da liderança de graduação deste campus e dos outros também. Veja, outro público muito importante do NIF é autores dos livros didáticos. Quem são os principais autores de livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira? Os nossos professores universitários, do UNASP São Paulo, do UNASP Hortolândia, do UNASP Engenheiro Coelho. Estes autores precisam fortalecer a sua experiência, e não só de livros didáticos, mas autores de outros livros, livros acadêmicos. Esses autores precisam fortalecer sua concepção sobre integração, fé, ensino e aprendizagem. Ok, tudo muito lindo, nós podíamos aqui despejar passagens da irmã White sobre a sua importância. Eu estou partindo do pressuposto que vocês estão convencidos, você que está online nos acompanhando, e você que está aqui presencialmente, estão convencidos que isto é fundamental numa universidade cristã, adventista, um professor cristão empenhado em fazer isso. Mas eu queria fazer essa pergunta. Então, quais são as barreiras? Por que é tão difícil de fazer integração, fé, ensino e aprendizagem? Esta pergunta está ecoando na minha mente há vários meses, não é? Eu assumi a liderança do NIF em janeiro, fevereiro do ano passado, em plena pandemia. E esta pergunta, meses depois, ao ler e ao estudar, e a me debruçar sobre essa questão da integração fé-ensino, veio logo na minha cabeça.
Por que é tão difícil fazer? Quais são as barreiras para a integração fé, ensino e aprendizagem? Bem, nas minhas reflexões, eu gostaria de submeter ao vosso juízo, a vossa ponderação, a vossa crítica construtiva. Eu resumiria as barreiras de integração fé, ensino e aprendizagem em 3 grandes dimensões, entre outras, que certamente vocês podem lembrar, que podem fazer parte dessas 3 grandes dimensões, ou ser uma nova dimensão que eu não tinha pensado antes. Primeira barreira para a integração fé, ensino e aprendizagem, eu queria passar o PowerPoint, mas não consigo, mas eu posso falar de cor, sem PowerPoint, mas com ilustração é mais agradável de falar. Primeira grande dimensão é o grande conflito. Por que me arrepia a espinha quando a gente fala de integração fé, ensino e aprendizagem? Não sei se vocês sabem, mas eu sou um doutor em didática das ciências, didática da química, física, biologia. Se vocês querem um roteiro, um desenho instrucional na área de educação presencial, online, eu consigo fazer isso facilmente para vocês. Pensar uma estratégia. Qual é a dificuldade prévia do seu aluno? É essa. Então, tenta fazer isso, e vamos marcar aqui. Se fosse só isso, a barreira é que isso é um desafio muito grande na prática didática, pedagógica, mas não é. Nós temos o inimigo das nossas almas, que não está interessado que você faça a diferença, seja o diferencial de um professor cristão numa universidade cristã, de um professor adventista numa universidade adventista. Tem um grande conflito, e a gente não pode esquecer que o mais alto sentido, a obra da educação e a redenção são uma. E quando a gente fala de redenção, existem poderes contrários, poderes sobrenaturais. Então, uma das barreiras, na minha opinião, que impede a integração fé e ensino no seu coração e no meu coração, é o grande conflito. E é por isso que a gente diz que integração fé, ensino e aprendizagem só ocorre plenamente de um professor cristão convertido. Não é uma questão de técnica. Eu não gostaria, porque daqui para diante eu vou ser muito técnico em termos didáticos, porque essa é a minha tentação natural. Não é tentação, essa é a minha profissão, né? Mas eu vou tentar usar a didática, mas isso não substitui horas de oração e de reflexão e de pedido a Deus por misericórdia, porque existe uma barreira sobrenatural que vai dizer no seu coração: não, eu já tenho muitas aulas, esse ano está terrível, como é que eu vou fazer isso na minha aula online, na minha web class? Eu só tenho 45 minutos, como é que é possível fazer isso, meu pai? Não sei, não me perguntem, mas eu tenho um desafio concreto para vocês, para que no final do semestre, vocês saibam alguma coisa. A outra grande barreira é a liderança. Administradores educacionais que estão comprometidos com a integração fé, ensino e aprendizagem, colocam em movimento um plano contínuo. Não um plano espasmódico, não uma coisa para se ver em todo janeiro, numa palestra bonita, empolgadora, que aquece nosso coração e nos faz ter a certeza que era isso que deveria ser feito e a gente nunca faz. Eu louvo a Deus que esta liderança agora tem colocado na agenda, e não só na agenda, no orçamento. Não está no orçamento, não é importante. Um líder disse assim para mim: nós vamos colocar isso no orçamento do NASP. Integração, fé e ensino. Vai ser antes e depois. Nós temos que fazer isso diferente. Eu louvo a Deus. Se a sua liderança, em outros níveis, aí eu estou falando de todos nós todos que estamos aqui ouvindo esta palestra, você que está me ouvindo aí online ou na gravação, você é um líder, você é o coordenador do curso, você é um professor, você é um líder de grupo de pesquisa, você é o chefe do laboratório, você é um líder. Se a liderança não estiver comprometida para um movimento contínuo, para um plano contínuo, não vai acontecer. Você tem que ser um exemplo disso. Liderança, dá o sinal para a comunidade. A terceira grande dimensão de barreira, que na minha opinião, e essa aqui eu vou me demorar um pouco mais, porque eu acho que que é justo, porque tem a ver com a docência. Quando a gente fala de integração, fé, ensino e aprendizagem,
Nós estamos falando da necessidade de articulação de múltiplos saberes e de múltiplas competências. Não é algo trivial. Eu vou tentar provar para vocês nesse slide somente. Até coloquei uma conta ali, uma equação matemática cheia de letras para agradar os meus professores das ciências exatas. CK mais PCK mais PCCK mais EWRK é igual a integração fé e fé. Integração fé, ensino e aprendizagem. Quando a gente pensa nesses múltiplos saberes, tradicionalmente eu vou ser professor de cálculo, cálculo 1, uma disciplina temida pelos alunos logo quando chega nas engenharias, né? Foi temido por mim também. Quando eu cheguei na universidade, disseram assim, cálculo não é para fazer, é para ir fazendo. Até, 3 matrículas em cálculo, esse aqui está para se formar ainda, vai ter que fazer cálculo 1 de novo. Mudou alguma coisa? 20 anos depois? Não. Tem coisas parecidas que continuam se mantendo, né? E a gente pensa, para eu ensinar eu preciso saber o conteúdo. Conhecimento do conteúdo é importante, é fundamental. Ninguém é professor de química sem saber de química. Ninguém é professor de história sem saber de história. Ninguém é professor de português sem saber português. Como diria, né? Português nós sabemos, né, professora Estela? Exatamente. Então, conhecimento da área. Mas se nós ficarmos só nesse círculozinho amarelo do conhecimento da área, nós não vamos cumprir a nossa missão nem didática, quanto mais de integração, fé, ensino e aprendizagem. Tem outras dimensões, isso não é invenção minha, esses termos em inglês eu coloquei a propósito, para que vocês façam buscas online. Tem o conhecimento do conteúdo pedagógico, é uma dimensão exigida a mais para o professor. Não basta saber o conteúdo, tem que saber o conteúdo pedagógico, tem que ter conhecimento pedagógico, didático para que isso aconteça. Mais ainda, modernamente, tem que ter o conhecimento do conteúdo pedagógico e tecnológico. Temos 3 dimensões técnicas, a mais importante, a vermelha. Nós estamos falando em sabedoria espiritual e conhecimento revelado. Sabedoria espiritual, Efésios 1:17. Não temos tempo para mergulhar espiritualmente nisso. Por favor, transforme isso na sua meditação. Efésios 1:17. Estas 4 grandes dimensões torna a integração, fé, ensino e aprendizagem num contexto de uma didática inovadora e atual para os nossos dias, um desafio hercúleo. Um desafio que não é só para você, não é só para mim. Tem que ser com poderes sobrenaturais de Deus para trabalhar conosco. Não dá para fazer integração, fé, ensino e aprendizagem. Agora a pergunta é, como é que eu faço? Por onde é que eu começo? Como é que eu faço isso de maneira prática? E aí? O que é que eu faço segunda-feira? Eu estou fazendo meu plano de ensino. Socorro! E eu gostaria de dar um pontapé inicial. Não como a sabedoria absoluta, mas como um incentivo para que vocês façam. Nós criamos um curso na escola NIF com um passo a passo. Primeiro faça isso. Se você não sabe por onde começar, você vai saber começar, porque nós criamos um guia de elaboração, já vou falar desse guia, de aplicação, de experiências didáticas, de boas práticas na integração fé, ensino e aprendizagem. Mas antes disso, eu quero falar dos fundamentos que estão por trás, parece de maneira muito trivial, mas muito profunda, deste guia. Vamos pensar sobre as relações. Quais são as relações que podem existir? Inclusive no questionário que vocês responderam, acabaram de responder, existem perguntas sobre isso. Existe um conjunto de perguntas que tem a ver com a relação entre ensino e aprendizagem no contexto do conflito, da independência, do diálogo e da verdadeira integração. Esta categorização, essa taxonomia é baseada num trabalho do livro do Bourdieu, que ele faz a relação entre ensino, ciência e religião, e foi adaptado pelo pastor Adriano Miller, num artigo simples da Revista Adventista, para a relação entre ensino e fé e ensino. Ok? Fazendo um paralelismo, uma devida adaptação, e nós estamos fazendo uma terceira adaptação nesse com base em ombros de gigante, por assim dizer. Então, quando a gente pensa na relação entre fé e ensino, bem,
resumindo, existe um lastro pensado para isso que nós vamos falar agora, tá bem? Quando a gente pensa na relação entre fé e o ensino, a gente pode pensar ela como estando em conflito. Não existe relação entre fé e ensino são vistos como antagônico, a fé como anticientífica e obscura. Isso aconteceu na Idade Média, então existe um conflito aqui. Esse é o patamar, vamos dizer, mais baixo quando a gente pensa na relação fé e ensino, entre ciência e religião, se você quiser fazer o paralelismo que o Bardot faz no seu livro em 1990 e repete em outros livros. Adriana, acabei de lhe citar, você saiu, vou ter que citar de novo, só para que você escute. Depois, independência. Este é um nível mais favorável. Não existe relação entre fé e ensino, mas a fé não é antagônica, é mais favorável. É algo pessoal e interior. É visto como duas áreas independentes umas da outra. O estudo acadêmico e a ciência são independentes da fé de cada indivíduo. Por isso que eu posso ter aqui no NASP pessoas espíritas, da Assembleia de Deus, católicos, batistas, porque são duas coisas independentes. Eu não vou ferir a sua fé, porque aqui a gente ensina a fazer cálculo, eu ensino as regras gramaticais e está tudo certo. Então, uma visão de independência é um patamar mais favorável? É. Por quê? Porque não é vista como antagônico, mas como duas áreas independentes, que não tem nada a ver uma com a outra e deve continuar assim. O nível mais elevado seria de diálogo. Aqui, a fé e o ensino têm uma relação, começa a ter uma relação, um diálogo entre as duas áreas, mas como metáfora, como princípios morais para excelência, como metodologias e dedicação para a prática acadêmica. Então eu preciso da fé para que o meu engenheiro seja moral, íntegro, para que o meu advogado seja honesto. Então eu preciso da fé para que ele aprenda os princípios éticos da profissão, por exemplo, na área de saúde ou em qualquer outra área. E o patamar mais elevado é de integração. Aqui a integração fé, ensino e aprendizagem é plena. Vai para além do simples diálogo de pontos de interação. Está relacionada às competências acadêmicas da vida prática dos envolvidos na educação e sua relação com Deus e com o próximo. Se vocês voltarem lá atrás, no artigo do Bill, que nós falamos no início, e dissessem, o Bill está em que patamar? Eu li os dois artigos, tá? E eu vou dar uma resposta provisória. Vocês vão ler o artigo e vão depois ver se concordam comigo ou não. O Bill, muitas das suas ações, ora está no patamar do diálogo, ora está no patamar da integração plena, nas suas várias ações do primeiro artigo e do segundo artigo. Então, encarando isso, eu senti a necessidade de fazer ali um degrau a mais entre diálogo e interpretação e subdividir como se tivesse subdividido em dois degraus. Primeiro, na relação fé e ensino, ciência e religião, nós poderíamos ter um diálogo de conceitos, tá? Ou seja, eu pego as semelhanças de conceitos morais, éticos, e faço um diálogo. Isso é importante na fé e é importante na profissão. E eu faço esse diálogo, faço essa ponte. Isso é válido ou não é? Claro que é. Não é porque eu estou nesse patamar aqui que eu devo desprezá-lo. Talvez ele seja fundamental para eu dar o próximo passo. Mas existe um passo mais adiante, que é em termos de métodos. Existe um diálogo no questionamento metodológico entre fé e... Não tenho tempo aqui para esmiuçar mais epistemologicamente essas ideias, mas pense nas metáforas. Quando eu ouvi pela primeira vez, como professor adventista, professor de química, lá do ensino médio, alguns anos atrás, não vou dizer quantos para vocês não acharem que eu sou velho, eu comecei fazendo metáforas. Eu fiz várias metáforas. Eu me lembro de uma que eu fazia todo ano, que era quando eu dava ligações iônicas. Lembram disso, dessa aula de ligações iônicas em química? Estava neste patamar do diálogo a nível de métodos. Eu fazia metáforas, analogias e tal. E depois eu escutei em muitas formações, anos posteriores, que isso era insuficiente. Isso não era integração fé-ensino. Não é suficiente fazer isso. Portanto, vamos abandonar isso. Eu acho que foi um retrocesso. Nós deveríamos valorizar. Então, como eu estava dizendo, na minha analogia de ligações iônicas, eu dava um exemplo, uma ligação química
entre um metal e um ametal, um doa elétron, outro recebe, e eu fazia analogia com o sal de cozinha, NaCl, não é? Um dá o elétron para o outro, o Na é um sólido hiperreativo, reativo na água, no ar, e se você coloca um pedacinho de sódio metálico, é um sódio mole, e ele é quase explosivo, ele é explosivo, tá? Se você coloca um pedaço de sódio, tanto é que a gente guarda no laboratório em óleo de querosene, tá? E muito bem guardado com chave, porque aquilo é muito perigoso. Alguns laboratórios até proíbem de ter sódio metálico. Naquela época, a gente tinha lá uns pedaços de sódio metálico dentro do óleo de querosene. Terrível o sódio sozinho. O cloro, Cl2, um gás esverdeado, venenoso, mortal. Então, eu dizia, esses dois elementos, quando combinados, um dá um elétron para o outro. Aí vem a teoria do octeto, né? Vocês que sabem de química mais do que eu. Aí junta as coisas e aquilo transforma-se num sal de cozinha. E o sal de cozinha é algo maravilhoso, a gente coloca na comida, né? Não muito, né? Mas eu fazia analogia dizendo assim é Jesus na nossa vida. Nós éramos venenosos, feito cloro, nós éramos reativos e zangados como o sódio. E agora Jesus entra conosco na ligação e ele se junta a nós, e nós tornamos-nos num algo útil, NaCl. Aí eu fazia as contas, transferência de elétron, teoria do octeto e tal, e no final fazia um discurso cristão bem bonito assim. Todo ano eu fazia isso quando eu estava dando ligações iônicas. Mas isso não é verdadeira integração fé-ensino. Mas veja, quando a gente despreza um patamar dessa escada, o que é que acontece? Naturalmente, no contexto do grande conflito, o que é que acontece? Nós regredimos para trás. Quando eu estou fazendo integração fé-ensino e eu estou no nível do diálogo, dos conceitos, dos métodos, o que é que está na cabeça do professor? A preocupação com a metáfora, a preocupação com a analogia, a aplicação de um texto bíblico. Está vendo essa coluna aqui desse prédio, dessa ponte? Ela é como Jesus. Se ela tirar daqui, o prédio cai todo. Nesse tipo de construção, essa coluna aqui sustenta o prédio inteiro. E aí eu pego um versículo bíblico e taco ali. Isso não é integração fé-ensino. Integração fé-ensino é na vida do cristão, brota no corredor. E aí eu dispenso as metáforas, as analogias, sabendo que eu estou a nível inferior, verdade, mas num diálogo. Mas eu subdividi o outro, a integração, em dois patamares. E aqui eu acho que o professor Bill está muito nessa intencionalidade, em dois níveis. Um nível de integração intencional e outra holística, natural, sai pelos poros, as metáforas, a vida do cristão, do professor, que é um pastor, etc, etc. Nós vamos incentivar muito esta experiência pontual no processo de ensino, e não somente uma interação, uma sequência didática ousada e intencional, uma forma de interpretar os conteúdos e não somente a inclusão de temas de fé no ensino e na aprendizagem. É como se eu estivesse numa escadinha. Qual é o nosso risco? O nosso risco é a gente descer a escada e termos professores numa universidade adventista que achem que a matéria dela é independente da fé. Eu prefiro que ele continue fazendo, não sei se vocês concordam com esse meu pensamento, humildemente eu digo, eu prefiro que eles estejam fazendo este diálogo a nível das metáforas, dos métodos, dos conceitos. Ele está preocupado a nível da intencionalidade, exemplos, uma sequência didática que foi feita durante o semestre em 3 aulas, do que ele não faça nada. O que é que está por trás dessa ideia? A ideia é simples, você vai fazer uma sequência didática, e eu já vou falar o que é isso, e você simplesmente vai pensar de forma intencional como fazer integração fé-ensino nessas 3 aulas durante o semestre inteiro. Eu vou escolher 3 aulas para fazer isso. E eu vou dizer como vocês podem fazer. Uma sugestão inicial, tá? A teoria que está por trás é uma mente que se expande com uma nova ideia, ela não volta ao tamanho que era antes. E que esta prática, sendo feita todo o semestre, pelo menos uma experiência com reflexão, como é sugerida a seguir, possa ser plenamente alcançada. Bem, mas existem muitas barreiras. Quais são as outras barreiras
Que outras barreiras para a integração fé-ensino eu poderia? Quais são os outros desafios para a integração fé-ensino-aprendizagem na sua própria prática docente? Eu vou desafiar você agora, nesse momento, você que está online, agora eu vou dar menos tempo, 5 minutos, rapidinho, entrar em padlet.com/Francisley, novamente peço desculpa, está usando minha conta pessoal do Padlet, quem não usa Padlet, quiserem saber um pouco sobre essa ferramenta, excelente, o professor Milton Torres usa, outros professores aqui desta instituição usam, eu só conheço o Milton que usa, é por isso que eu só citei ele, se eu conhecesse mais gente, /IFEA, Integração Fé, Ensino, Aprendizagem, tá? E vocês vão entrar lá e vão desabafar. Que outra barreira você acha que vai existir na sua área específica? Eu sou professor de engenharia agronômica e eu tenho que fazer... Como é que eu faço isso no campo, né? Quando eu estou dando aula de máquinas mecânicas. Na contabilidade, professor Wagner, como é que faz isso? Eu sei que o senhor 30 anos de NIF, né? Falei do senhor nesse instante, ali na foto. O senhor está naquela foto lá, eu sei. Eu vi lá, você era bem novinho naquela época, viu? Mas o senhor continua bem ainda. Que eu consegui lhe identificar com a foto de baixa resolução. É um dos nossos pioneiros, integrados, envolvidos. Nós queremos transformar todos os cursos para ter vários Wagnos, professor Wagnos, exemplos de boas práticas de integração fé-ensino que contagia muitos. Então, entre lá no Padlet, por favor. Eu estou marcando aqui 4 minutos, porque eu já falei muito agora, já... 4 minutos, tá? E já está marcando. E, por favor, diga que outras barreiras, no seu caso particular, pense um pouco. E agora? Estou me desafiando a fazer integração fé-ensino. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? E se isso não acontecer? Quais são os seus desafios? Diga lá, por favor, nós gostaríamos de conhecer os seus desafios para fazer integração fé, ensino e aprendizagem. No grupo dos professores está o link, tá? Alguém já partilhou. Quero dizer para você que essa versão do Padlet, vocês podem arrastar, tá? É como se fosse um post-it. Vocês podem clicar e colocar em diversas partes da tela. Tá? O outro era como se fosse um WhatsApp, né? Ia um atrás do outro. Esse não, é como se fosse post-its. Vocês podem arrastar, colocar junto de outro... Leem de um colega, esse aqui é parecido com a minha dificuldade, vou colocar junto, tá? Pode mudar a cor, não sei se vocês já perceberam, podem ler os outros e colocar estrelinhas avaliando, essa ideia eu gostei, ou essa dificuldade é semelhante à minha, e tal. Se quiserem partilharem ideias de solução também, né? Não só as dificuldades, também podem. Isso é um momento da gente interagir, saber a opinião dos colegas, de todo o NASP. Se quiserem ser reconhecidos pelos seus pensamentos, coloque o nome, tá? Dentro do texto. Se não, continua anônimo, tá tudo bem. Uau, tem aqui umas coisas bem desafiantes mesmo. Coerência. Como ser coerente, né? Relacionar e aplicar conhecimentos práticos e fazer de forma intencional. Um grande desafio, também concordo com isso. Isso, coerência entre fé
e religião, não é? Você é ou não é? Você é um professor cristão? Muito bom. Eu estou lendo aqui, tá? O que vocês estão escrevendo. Por favor, que coisa rica que vocês estão escrevendo aqui. Esse aqui eu vou colocar 4 estrelas. Muito bom. Uau! Esse aqui a gente deveria debater meia hora. Viu, pastor Antônio? Fazer a integração sem parecer ser proselitista. Muito bom. Muito boa preocupação. Não sei como é que faz isso, não. Eu sei como faz isso numa aula de química. Mas na aula de engenharia da produção, viu, Guzman? Não sei, não. Tem que ser vocês lá pensarem nisso. Professores cristãos que sabem do conteúdo de engenharia de produção, encontrando respostas para esses desafios. Como fazer isso? Já vou dizer a seguir. Um pontapé inicial, né? Que eu também não sei a resposta. Bem, já acabou o nosso tempo, deu 4 minutos. Eu gostaria de voltar, então. Que vontade de ler todas as opiniões, meu ímpeto de pesquisador, de saber a opinião de vocês, de mergulhar na opinião de vocês, discutir cada um desses post-its que vocês estão colocando, são reais. Vocês querem saber quais foram os desafios? Nós estamos falando de mundo real, de chão de fábrica, na sala de aula, não é? Do Bill, ele escreve no artigo 2, vocês vão ter acesso ao artigo 2, eu já vou dizer para isso. Tenho apenas 50 minutos, estão me dizendo aqui. Esquecer isso 0, tá? 5 minutos. Ok. Só vou ler alguns. Os 2 primeiros. Desafios do Bill para fazer a revolução que ele fez em 1992. Tão atual quanto hoje. O conteúdo da matéria exigido já tinha sido previamente determinado sem integração fé-ensino. Segundo, uma certa quantidade de material exigido devia ser estudado em determinado período de tempo. Por isso, tentar mexer com o conteúdo era arriscado. Terceiro, o conteúdo já estava bastante condensado. Muitos alunos viam certa divisão entre a fé e a vida acadêmica, e sentiam que as duas áreas deveriam ser conservadas separadas e não ser sobrepostas. Este pensamento, se você tem esse pensamento, você vai transparecer pelos poros para os seus alunos, e ele vai fazer aquela separação que o aluno do início, que nós falamos, tá? O aluno do Bill lá, com o seu conflito, né? Vai transparecer. E outras, aqui, desafios. Então, o que você está sentindo não é incomum. Na escola NIF, nós queremos apoiar vocês, dar uma resposta para isso. Por isso, nós pensamos na estratégia didática e na modalidade de ensino. Não dá para fazer como na época do professor Wagner, do professor Afonso, que ficávamos uma semana tendo aula só de integração fé, ensino, aprendizagem de manhã, de tarde, escrevendo texto, lendo. Seria maravilhoso isso. Então, hoje nós temos que lançar mão do ensino híbrido, presencial e online. E eu quero dar uma boa notícia para você que está online e você está presencial. Você já começou na escola NIF e não sabe disso. E já respondeu a primeira prova, que foi aquele teste inicial que nós fizemos com vocês. Vocês só precisam entrar lá na escola NIF, se matricular. Vocês querem ter acesso ao PowerPoint da professora Giza? Está lá, já está lá disponível. Querem ter acesso a esse PowerPoint? Já está lá disponível. Tem lá um curso chamado Didática da Integração, e esses são os 3 pilares em termos metodológicos da escola NIF. Ensino híbrido, metodologias ativas, professor pesquisador da sua própria prática didática e de integração fé, ensino, aprendizagem. Então, nós escrevemos, tá? Muitas horas, desde o ano passado nós pensamos nisso. Neste guia, é um guia de elaboração, aplicação de projetos didáticos, de boas práticas na integração fé, ensino e aprendizagem. Resumindo, didática da integração. E lá ele tem 7 passos. Tá? E o que é uma sequência didática? O nosso desafio é vocês entrarem na escola NIF, se matricularem, terem acesso a esse guia. Vou falar rapidamente, porque eu só tenho 5 minutos sobre esse guia. Esse guia vai estar lá disponível em PDF, vocês podem se aprofundar, só para que vocês tenham uma ideia de que é possível. Tá? É possível
preparar uma sequência didática. O que é uma sequência didática? É um conjunto de estratégias e ferramentas educacionais para um objetivo específico de ajudar alunos a resolver uma dificuldade específica. Toda vez que eu dou aula de hibridização molecular, os alunos têm essa dificuldade, uma dificuldade didática. Ou os alunos têm essa dificuldade espiritual, de serem honestos, de serem íntegros, algum desafio. Vocês vão ler o manual e vocês vão ser desafiados a fazer, numa matéria específica, numa turma específica, uma sequência didática que é composta de um antes, de um durante e um depois. Um antes, preparar os alunos para a ação; um durante, envolver os alunos na ação; e um depois, refletir com os alunos sobre a ação. Isso está lá no manual. Está lá no manual os 7 passos. O que é que você deve fazer para planejar uma sequência didática de integração, fé, ensino e aprendizagem? Primeiro passo, e é organizado através de perguntas. Primeiro passo: quais são os maiores desafios em termos de integração, fé, ensino e aprendizagem numa turma específica de alunos? E lá tem as instruções, o que é que você deve fazer para responder essa pergunta. Passo 1, passo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 7 passos? Mania de adventista, tudo é 7, só isso. Podia ser 4, podia ser 11, 12, né? Se fossem os 12 discípulos. Mas esses 7 são simples, direto, sobre coisas efetivas que vocês podem fazer. Dá um exemplo. Lá no guia tem um exemplo. Claro, eu dei um exemplo da minha área, ensino de ciências. Reações de combustão e produção de gases de efeito estufa. Objetivos da sequência didática SDIFEA, sequência didática de integração, fé, ensino e aprendizagem. Está lá. Então, são 3 aulas. Uma aula presencial, uma aula online, uma aula presencial. É um exemplo, está lá discutido. Aula 1, o que é que acontece? Aula 2, o que acontece? O que é que acontece entre a aula 1 e a aula 2? Isso tudo está explicado lá no nosso guia, o guia de elaboração e aplicação. Eu disse para vocês, o que eu vim fazer hoje é desafiar vocês, cada um desses professores cristãos. Você que está online está me ouvindo, você que está ouvindo essa gravação porque não pôde estar aqui neste momento, ao vivo, né? Pensar numa sequência didática durante esse semestre. Mais do que isso, pensar em refletir sobre ela, o antes, durante e o depois. Mais do que isso, pensar em partilhar o exemplo de boas práticas sobre integração, fé, ensino e aprendizagem. Nós desafiamos o professor Maqui, quando estava aqui neste campus, agora ele está em Hortolândia, para fazer isso numa disciplina do mestrado profissional em educação. Lembra disso, professora Deise? E ele fez uma integração da disciplina de ensino religioso dele com uma disciplina específica de engenharia agronômica. Foi incrível. Vocês querem saber como foi isso? Ele escreveu um artigo sobre isso, né? Esse artigo foi publicado já, não foi? Está onde mesmo? Depois a gente coloca na escola NIF. Pronto. E vou encerrar agora, porque eu espero que vocês possam entrar lá, se matricular. Vocês já assistiram à primeira sessão deste curso aqui, Didática da Integração. É um curso gratuito, mas não foi barato. É feito a salvação, não é? Ela é de graça, mas não foi barata. O curso, você já está participando, sem saber, do primeiro módulo. Este é o primeiro módulo. É o seminário que nós estamos dando em Hortolândia, NASP Engenheiro Coelho e em São Paulo. O pontapé inicial, os princípios. A aula da professora Giza já faz parte do primeiro módulo, que foi feita agora. E você já respondeu a primeira prova, foi aquele teste inicial. Tá? E tem lá os materiais. Próximo encontro será dia 31 de março, será online. Nós vamos desafiar 2 professores em particular, mas se você quiser se oferecer, melhor ainda, para que eles já em março partilhem uma sequência didática de integração, fé, ensino e aprendizagem. 2 aulas, 3 aulas, pensando nos passos e nos módulos e nos princípios explicados lá no manual, ou com outros princípios, com outros módulos que você queira trabalhar do ponto de vista didático. Esse é para o primeiro semestre. No segundo semestre, essas datas estão tudo lá na Escola NIF, você precisa se matricular. Vamos ter um outro seminário, já tem a data aí, 18 de agosto, tá? E depois teremos online, 6 de outubro e 10 de novembro. No final você vai ter um certificado lindo, maravilhoso, um certificado do NASP, que fez, e vai ter lá os desafios ao longo do processo, tá? De tudo isso.
Nós estamos dando para vocês instrumentando para que vocês saiam do abstrato e interfiram no dia a dia da sala de aula. Basta querer, basta sentar e ler. Inclusive para a gente melhorar o processo, criticar o guia. Olha, faltou isso, professor. Dá aquele feedback, tá bem? Nem que seja a correção do texto em português. E agora, para encerrar, eu gostaria de ler esse texto. O pastor Antônio leu esse texto na sua primeira fala, logo no início do nosso encontro aqui. A professora Giza leu esse texto. Esse texto já foi lido pelo o pastor Binho, uma parte dele. E eu estou lendo de novo. Nós não combinamos nada, tá? Mas se for lavagem cerebral, não é minha nem do pastor Antônio. Essa repetição deve ser de outros poderes. E eu acredito nisso. Nossas ideias acerca da educação têm sido demasiadamente acanhadas. Há necessidade de um objetivo mais amplo e mais elevado. Você quer um desafio maior do que isso para a sua vida? A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. 70, 80, 90 anos? Uma vida útil, plena. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a satisfação do serviço a este mundo. Nós não somos ETs, a parte deste mundo. E para aquela alegria mais elevada, por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Que Deus possa abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. Isso requer trabalho, isso requer mais do que trabalho, isso requer oração, entrega, para que você possa exercer plenamente a função de um professor cristão numa universidade cristã.